resultado de hoje, assim, um empate, vocês têm a sensação de que seria um resultado bom para o Cruzeiro nesse primeiro momento? Depende de como vai ser assim, esse empate, né? De como o Cruzeiro vai se comportar dentro da partida. Como vai ser o desempenho. Acho que a palavra é o desempenho do Cruzeiro no jogo de hoje. Mas no primeiro momento, a gente olhando para a situação do Cruzeiro e pensando até na semana, e por mais que a Libertadores é um torneio diferente, né, do que a gente acabou jogando ali no fim de semana, um jogo de Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, não perder já é um caminho interessante para essa fase que o Cruzeiro tem vivido. Eu acho que é um ponto principal. Não acho que é um adversário simples, e mais para frente a gente vai ter uma análise aí sobre esse time do Botafogo, e acho que todo mundo tem essa sensação de que não é um adversário simples, mas é um jogo que o Cruzeiro tem condições Botafogo? de vencer. É Barcelona, desculpa. Tô até perdi aqui, Samuca, o Barcelona. Mas é um adversário que o Cruzeiro tem condições de vencer. Tem seus pontos ali a serem explorados. Resta saber como o Cruzeiro vai se comportar. Mas eu entendo o Caramujo, o Mike, o sentimento do torcedor, né? Eu tenho visto as mensagens assim nas redes sociais. É uma estreia que não tem o mesmo sentimento que a gente esperava lá no começo do ano. A gente imaginava chegar nesse momento de estreia na Copa Libertadores com outro astral. Torcer para que os atletas possam mudar isso, né, Mike? Ô Pedro, eu já acho que o Cruzeiro tem que ganhar o jogo de hoje. Eu sei que é difícil, é diferente você querer, você achar que tem e acontecer, né? Mas eu acho que foi até o Samuel que trouxe no Loucos de ontem uma fala que eu concordo muito, que é o seguinte, é difícil imaginar esse Cruzeiro indo bem no Brasileirão, se recuperando no Brasileirão, e na Libertadores indo mal, não conseguindo ganhar, perdendo jogos ou empatando jogos, sabe? E na situação que a gente tá, um empate hoje é mais um jogo sem vencer. Se a gente tivesse 3 vitórias seguidas no Brasileirão, um empate hoje fora de casa é uma coisa, mas eu acho que empatar hoje, você já vai pro Bragantino com aquela... porque o time já tá 2 jogos sem vencer com o treinador novo, e aí depois tem o próximo jogo da Libertadores, que aí você já... agora você não pode tropeçar de forma alguma, né? Então, assim, claro, eu sei que é difícil, vai ser muito difícil, o Barcelona é um time chato, e, assim, no papel, pro Cruzeiro leva a superioridade, né? Mas a gente sabe que não tá sendo assim durante a temporada, e o Arthur não teve tempo de trabalhar muito, né? Jogo um em cima do outro. Então, é difícil, só que o ideal mesmo, o Cruzeiro tinha que ir pensando em ganhar, porque se ganha esse jogo, você consegue até um respiro mais pra frente, né? Pensando na situação da gente no Brasileirão. Inclusive, assim, pensando no grupo da Libertadores, esse jogo é difícil, mas depois a gente tem 2 jogos em casa. Sim. Então, assim, se o Cruzeiro consegue fazer um grande jogo hoje, vence o Barcelona, ele tem a possibilidade, obviamente, se ele fizer por merecer, de abrir 9 pontos, por exemplo, num primeiro turno, que encaminharia muito uma classificação. Claro, tá, gente? Jogo a jogo, nosso momento não é de ficar projetando tão longe assim, mas só citando essa questão de calendário aí que pode ser um facilitador. Uma possibilidade, né? Isso. Uma questão que me veio aqui, porque a gente tem até uma arte para mostrar daqui a pouco aí sobre as estreias do Cruzeiro. Aí vocês podem ver, olha lá, Cruzeiro em estreias de Libertadores, hein? 10 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Lá em 67, em Galícia de Aragua, esse time eu confesso que não conhecia não, mas ganhamos. Vasco da Gama, Internacional, esse 5-4 no Inter aí, um dos grandes jogos da história do Cruzeiro. 77 de novo, enfrentamos o Inter, começamos ganhando mais uma vez. Aí, muito tempo longe da Libertadores, o Cruzeiro acabou passando, né, e retorna em 94. Começa com derrota para o Palmeiras, depois em 97, derrota em casa para o Grêmio. Terminou bem a história, né, o Cruzeiro campeão, e em 98, o ano que a gente já começou no mata-mata, ó que loucura o regulamento da época, e aí a gente já começou sendo eliminado, né, pro Vasco aí nesse chaveamento que o Vasco acabou sendo campeão. Aí de 2001 até 2009, o Cruzeiro começando com vitórias e empate só em 2010 contra o Real Potosí, foi até pré-Libertadores esse jogo. 2011 a gente sapeca 5-0 no Estudiantes, que jogo bom, viu? Esse eu tava lá na Alligators Arena. E aí depois, derrota pro Real Garcilasso, um jogo marcado por racismo com o atleta Tinga. 2015 a gente teve um empate lá em Sucre contra o Universitário, jogo ruim pra caramba. 2018 a gente começa perdendo pro Racing na Argentina, um jogo que o Fábio acabou sendo cortado em cima da hora, o falecimento de familiar. E 2019... Lautaro acabou com o Cruzeiro, Lautaro Martínez. Isso, Lautaro Martínez, 3 gols. Nossa zaga foi Manuel e Murilo, péssimos no dia.
E 2019, nossa última participação, começamos ganhando lá na Argentina do Huracan. É um bom caminho para hoje, hein, Samuca? Botar essa 11ª vitória em estreia aí? Com certeza, Caramujo. Seria um cenário perfeito, né? Nesse grupo tão difícil aí. Tem outro jogo hoje lá no Chile, né? Então, acho que vai ser todo mundo tirando ponto de todo mundo. E uma classificação bem equilibrada, né? Se alguém conseguir uma campanha já, por exemplo, Cruzeiro vem aqui e volta com uma vitória. O Boca vai no Chile e volta com uma vitória. É uma chance aí de abrir uma vantagem neste grupo D da Copa Libertadores. Mas eu, pela situação e tudo, né? Acho que não é... Claro, depende de como você vai atuar e tudo. Jogo de Copa Libertadores é totalmente diferente. Acho que daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso aí. Alguns jogadores têm experiência na competição, outros quase nada ou nada. Então isso também temos que levar em consideração. Mas tem que ser um Cruzeiro para vir aqui para pelo menos repetir o que o Botafogo fez no jogo daqui, né? Que o Botafogo empatou aqui, ele vacilou no Newton Santos e acabou perdendo a classificação para a fase de grupos. Então é um adversário que está muito bem, que vai ter estádio lotado aí, mas Copa Libertadores, meu amigo, não dá para escolher jogo. Você disse ontem, Caramujo, jogo grande e competição grande tem que começar bem. É isso, inclusive, tô vendo aqui que no desempenho nos jogos fora de casa já existe um equilíbrio maior, né? Cruzeiro, quando começa em casa, normalmente com vitória, mas nos últimos anos sofreu um pouquinho. Esse primeiro jogo, Pedro, você acha que é mais assim, uma oportunidade de recuperação? Ou é um jogo que pesa um pouco mais um clima que já tá esquisito, não só pelo que aconteceu em campo, mas até por esse episódio de indisciplina de um atleta recente? Ô Caramujo, eu acho que é um jogo que tem um potencial muito grande de recuperação. Se o Cruzeiro consegue um bom resultado hoje, e aí um bom resultado é uma vitória, você dá uma mudança assim, no clima. É um adversário que está muito bem, é um adversário que, assim como o Cruzeiro e Boca Juniors, entra cotado, né, como uma das equipes que vai brigar por uma classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Eliminou duas equipes com certa cancha, assim, digamos, na Copa Libertadores, né? Eliminou primeiro o Argentino Júnior e depois eliminou o Botafogo que recentemente foi campeão, né, com o Arthur Jorge. Então o Cruzeiro tem uma oportunidade aí também de vencer um grande adversário, e eu acho que isso muda muito o ambiente. Então é uma partida que tem um potencial de recuperação. Cabe aos atletas tratar essa partida dessa forma, então entrar concentrado, competir do começo ao fim, buscar sempre esse bom resultado, porque se o Cruzeiro tiver, por exemplo, apagões, como aconteceram naquele jogo contra o São Paulo, num confronto de Libertadores, a chance de você ser punido é muito grande, principalmente para um adversário que está bem na temporada, né? Não é o líder do seu campeonato, mas tem uma sequência interessante sem perder, é um time que toma poucos gols, então vai exigir muito do Cruzeiro. Mas o potencial do jogo de hoje, para mim, é um potencial de jogo de recuperação. Cabe aos jogadores do Cruzeiro fazerem sua parte. E depois desse jogo, né, tem alguns dias a mais de preparação do Brasileirão, então dá pro Arthur fazer algumas mudanças e aí, quem sabe, chegar contra o Bragantino um pouquinho melhor, né? Se você... É interessante o Cruzeiro ir bem hoje, ele achar alguma coisa ali diferente. A gente até vai falar um pouquinho depois das possibilidades de mudanças, né? Mas vamos colocar uma aqui que eu quero que aconteça, quero muito que aconteça, que é o Cauã Moraes na direita. Digamos que o Cauã Moraes ele vá bem hoje e faça uma partida sólida. É um problema a menos que o Cruzeiro terá no decorrer da semana, né? É algo que você não vai ter que corrigir. A lateral direita deixa de ser um problema e vira uma solução ali. Então é importante, mas eu acho que está muito certo nesse ponto aí, que o Cruzeiro tem que ficar muito atento, porque esse Brasileirão, você tem que estar 200% ligado, a Libertadores é 500%, né? E algo que me preocupa é esses apagões que o Cruzeiro tem após sofrer um gol, e aí toma muitos gols, e assim, um placar elástico na Libertadores, a motivação cai lá embaixo, os adversários passam a te enxergar de outra forma. Pesa muito a questão do saldo. Demais, e não é uma constante na história do Cruzeiro da Libertadores, né? O Cruzeiro não é um time que toma não é um time que toma goleada historicamente. O Cruzeiro tem poucas goleadas sofridas historicamente. Esse ano já sofreu 2 no Brasileirão, e na Libertadores muito menos, né? Então, assim, tem que estar 500%, 1000% ligados, e aí vai ser um bom teste hoje pra gente ver qual que é o espírito desse time mesmo.
E tem um potencial muito grande, né, caramba? Só completando assim o que o Mike falou, que se o Cruzeiro vence hoje e vence bem, é um jogo... o Cruzeiro constrói uma boa vitória hoje contra o Barcelona, motiva muito o torcedor a estar presente no jogo contra o Red Bull Bragantino, e aí é um suporte a mais que você tem um confronto em casa que você precisa de se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. É o que eu falei, é o momento também, a gente já ponderou várias coisas, criticou várias coisas, mas também dos atletas chamarem essa responsabilidade, entenderem que é uma estreia de Copa Libertadores, e o Cruzeiro tem um peso muito grande para mim essa primeira fase de Libertadores do Cruzeiro, porque é o único time brasileiro que nunca foi eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores. Então, assim, esses jogadores têm uma história para defender, eles precisam de valorizar isso, porque eu até bato na mesa de madeira aqui, mas assim, caso o pior aconteça, esses jogadores vão estar marcados assim com um vexame absurdo na história do Cruzeiro. Então eu espero que isso desperte, né, um senso de urgência nessa rapaziada. Tem que entender, Libertadores não é um torneio que você pode entrar devagar, né? Sim. Você entra, não, daqui a pouco a gente joga. Amigão, ainda mais no grupo que a gente tá, não tem nenhum... Não tem daqui a pouco. Não tem nenhum time bônus aí também. Aquele time, não, esse aqui a gente vai fazer 6 pontos. Não tem. Se não jogar muita bola, se não competir muito, eu não tô nem falando jogar muito de qualidade, se não competir muito mesmo por cada partida, a gente faz uma campanha ridícula. E lembrando que na Libertadores classificam os 2 primeiros do grupo, o terceiro é repescado para a Sul-Americana e o quarto é eliminado de fato. Ô Caramujo, nessa Libertadores, no grupo do Cruzeiro, se você for mal nos 3 primeiros jogos, está praticamente eliminado, né? Sim. A competição ela acaba muito rápido se você entrar sonolento nela. E a gente tem um exemplo de 97, né? 97 a gente começou devagar, tem ali a derrota na estreia em casa, depois perde as 2 partidas quando vai ao Peru, mas era uma Libertadores que era tipo o esquema da Copa do Mundo agora, que classifica alguns terceiros colocados também. Então o Cruzeiro acabou se classificando em segundo, porque deu um pouco de sorte ali, mas o Cruzeiro começou muito mal e depois conseguiu firmar e classificar na Libertadores. E aí chegou no mata-mata, amigo, aí é lei de Gil, mata-mata não tem muita regra. Mas a gente tá falando em estreia aqui, eu fiquei curioso por uma coisa. Samuca, você lembra qual que foi o primeiro jogo de Libertadores do Cruzeiro que você acompanhou do estádio? Vocês também. Nossa. Agora vou ter que pensar aqui, Caramujo. Boa. Enquanto você vai pensando os meninos também, o meu jogo primeiro que eu vi foi em 2008, Libertadores. Cruzeiro 3, Cerro Porteño 1. 2 gols de Ramírez, era pré-Libertadores, inclusive. Cruzeiro abre o placar, acho que faz 2-0 com o Moreno, aí toma um gol, um pênalti bobo pra caramba que o Charles cometeu, e aí no finalzinho ali, a gente levando aquele placar mínimo, o Ramírez dá uma puxada pra dentro, acerta um chutinho rasteiro no canto, 3-1, esse jogo foi legal demais, viu? O Mineirão tava absurdo o clima de Libertadores nesse jogo, é uma das melhores lembranças que eu tenho. Aí na volta o Cruzeiro acho que até ganhou lá no Paraguai também, classificou, foi pra fase de grupos, né? A gente fez uma boa campanha, mas acabou parando num Boca Juniors, que era muito bom, né? De Riquelme, Palácio e Palermo. Baita time. Você lembra do seu? Foi Cruzeiro e Vasco, 2018, Libertadores 0-0. Foi o primeiro jogo. Foi na véspera do meu aniversário, inclusive. Foi dia 4 de abril. Que isso, hein? Que turma nova, hein, Caramujo? Jovens. Inclusive, parabéns, Pedro Torres. Muito obrigado. Seu aniversário é 4 de abril? Foi dia 5 de abril, domingo. A véspera. Você lembra o seu primeiro de Libertas? Eu não tenho jogo de Liberta. Ah, você tá brincando. Sim, porque eu sou do interior, né? E aí sempre foi muito difícil vir pra BH pra jogo do Cruzeiro. E meio de semana é mais difícil ainda, né? Então eu nunca consegui vir. Meu primeiro jogo no Mineirão foi em 2015. Aí quando eu vim pra morar em BH, o Cruzeiro não foi pra Libertadores mais. Pô, que sacanagem. Eu vim pra BH em 2022. Então, quando eu comecei a vir no estádio com maior frequência, foi a partir de 2019 ali, eu não peguei Libertadores, peguei outros jogos, mas o que eu tenho de parecido com a Libertadores foi aquele Cruzeiro e Boca, né, da Sul-Americana, que foi um jogo muito emocionante também. Tava trabalhando, inclusive, nesse dia. Ô Samuca, já temos o primeiro escalado pro jogo contra a Católica aqui, ó. Mike Costa tem que ver uma Libertadores. Não, escalado não, de folga. Exatamente.
De folga? É, Ah, é que aí como torcedor. é isso. É, Que aí no camarote É do verdade. Samuca TV, Cavei né? uma folga aqui, você viu? O Matar vendo isso. Ó, matar. Ô, Caramujo. Não vai, não. Diga, Samuca. é. Eu lembrei aqui, tipo, eu tô mais ou menos nesse caso do Mike aí, porque, tipo, Copa Libertadores, né, sempre é o jogo que todo mundo quis ir naquela década de 90 ali, igual o meu primeiro jogo no Mineirão foi a Copa do Brasil semifinal, Cruzeiro e Flamengo. Agora a Copa Libertadores, só quando eu vim pra BH, e aí a grana já era pra pagar faculdade e tudo, né? Então eu já tava trabalhando na Itatiaia, fiz alguns jogos trabalhando, mas um que eu fui como torcedor, e foi o primeiro, foi Cruzeiro e São Paulo, teve o gol do Zé Carlos. Acho que o Cruzeiro venceu e depois perdeu lá no Morumbi, né? Não, ganhou lá. O gol do Zé Carlos foi 2x1 Não, pra não, gente mas- aqui, 2x0 lá. 2009. Ah, foi aquele, foi em 2009, né? Isso. A gente perde as duas em Ah, 2010, que a gente perde aqui 2010. 2x0, cai lá, que o Kleber é expulso no comecinho do jogo. Ei, gladiador. Viu? Então foi esse. Contra São Paulo, Ah, 2009. Primeiro jogo aí como torcedor. legal. Fala pessoal, finalizamos aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia, deixa o like antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, não esqueça não. E para quem tá chegando e não conhece o canal, seja muito bem-vindo, você que é cruzeirense, tá no lugar certo. Então deixa o convite para você estar se inscrevendo no canal, deixe seu like para dar aquela força pro canal e se inscreva, ativa o sininho de notificação. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos é muito bom pro crescimento do canal. E fique à vontade para estar opinando em relação a tudo que foi falado aí. Fala pra gente aí quais de vocês tem uma melhor história. Qual foi o primeiro jogo do Cruzeiro na Liberta? Deixa aí nos comentários, participem, desabafem. Valeu pessoal, tô ficando por aqui. Hoje tem Cruzeiro, vamos lá, vamos pra cima deles. Agora é sério, não esquece não de deixar o like antes de sair do vídeo, tá bom? E eu quero agradecer a todos pela preferência aí, tá? Vocês estão dando aí o canal, de estar vindo aqui no canal, se inscrevendo, fazendo desse canal aqui começar a ficar grande, muito bom. Muito obrigado. Vou ficando por aqui, forte abraço, até a próxima. Até daqui a pouco, pós-jogo, estamos aí com vocês. Valeu, fui.